Bem-vindos ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, sou professor na Universidade Federal de São Carlos e um estudioso das obras do Círculo há quase 20 anos. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da abordagem bakhtiniana da linguagem. Muitas pessoas, quando começam a ler os textos do Círculo, elas têm dúvidas a respeito do que é essa abordagem bakhtiniana da linguagem, por que ela é tão importante, por que ela é tão comentada. Então, para isso eu preparei alguns slides para que facilite a nossa visualização aí das questões que são discutidas pelo Círculo. Bom, quando a gente pensa, né, na abordagem bakhtiniana da linguagem, uma primeira pergunta que nós vamos nos fazer é: o que é a linguagem para Bakhtin e para o Círculo? Para o Bakhtin, para o Voloshinov, para o Medvedev, enfim, para os integrantes do Círculo. Essa resposta é a seguinte: para o Círculo, a linguagem é interação verbal. Então, o que é a linguagem para Bakhtin e o Círculo? Interação verbal. Pode parecer até óbvio essa resposta. Pode parecer até óbvia essa resposta. Mas a questão é, quando nós utilizamos a linguagem, seja através da fala, seja através da escrita, nós interagimos com o outro por meio da linguagem. Então a linguagem para o Círculo, ela é a interação que se dá por meio dos textos, por meio das falas, por meio dos enunciados. Enunciados é o termo que eles mais utilizam. Então, o que é a linguagem para eles? É a interação que eu realizo pela linguagem verbal. Eu posso ler interação verbal como interação pela linguagem verbal. E o que é a linguagem verbal? É aquela realizada por meio de palavras, sejam essas palavras escritas, sejam essas palavras faladas. Onde nós encontramos essa discussão? Essa discussão está presente no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. E aí eu coloquei as capas de duas diferentes edições. Vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira edição, né, que foi a primeira tradução aqui no Brasil, tudo bem? Então ela tem como título, como autor principal, Bakhtin, Mikhail Bakhtin. E só entre parênteses é que vem o nome do Voloshinov. Por isso que muita gente ainda se refere a esse texto como sendo um texto do Bakhtin e não do Voloshinov. Bom, só recentemente, em 2017, vai aparecer essa nova edição. Essa edição aqui é uma tradução a partir do francês com consultas ao inglês e ao original russo, e essa é uma tradução realizada apenas a partir do russo, é uma tradução direta, e essa é uma tradução indireta. Nessa tradução direta, você tem como autor, né, aqui bem grande, o Voloshinov. E, entre parênteses, Círculo de Bakhtin. Porque a tradução é das professoras Sheila Grillo e Ekaterina Américo. A Sheila, né, faz um estudo a respeito do Voloshinov, do contexto de produção desse texto, e ela vai dizer, né, de alguma maneira, que embora não se possa afirmar categoricamente que o texto é dele, tudo leva a crer sim que o texto é dele, inclusive porque quando ele desenvolvia esse texto, ele atuava em um instituto de ensino superior na Rússia, em que ele produzia relatórios e dizia a respeito dessas discussões que aparecem nesse texto, tudo bem? Tudo leva a crer que é do Voloshinov. Mas, como nesse momento ele tinha muito contato com o Bakhtin, né, e com os outros intelectuais do círculo, ela coloca aqui, não sei se vai ficar muito claro, entre parênteses, Círculo de Bakhtin, dizendo que sim, essas ideias podem ter sido desenvolvidas ali na discussão entre os diferentes membros do círculo, mas que tudo leva a crer que a obra foi mesmo do Voloshinov, inclusive ela foi publicada, né, sob o nome do Voloshinov, mas no Brasil a gente teve por tradição, né, referenciar muito essa obra como sendo do Bakhtin. Hoje em dia nós estamos começando a referenciá-la como sendo do Voloshinov. Inclusive, só a título de curiosidade, eu trago aqui para vocês, né, as edições em língua inglesa. Você vai ver que está o nome do Voloshinov.
E você vai ver também aqui a edição em língua espanhola também vai trazer o Valachinov, tá bom? Você pode ver a respeito da autoria desse texto, tem um vídeo aqui no canal em que eu discuto quem é o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Bom, o importante é que essa questão da interação verbal ela está mais claramente discutida em Marxismo e Filosofia da Linguagem, embora ela esteja presente em todos os textos do círculo. Mas ali, essa expressão interação discursiva, ela aparece, interação verbal, ela aparece mais. Bom, vamos continuar lá nos slides. Bom, aí, né, retomando aquilo que eu já havia dito, nós podemos pensar o seguinte: a interação verbal, certo? Essa interação verbal, o fato de que as pessoas se comunicam por meio da linguagem, não é uma obviedade, não é uma coisa óbvia, né? Então isso não seria uma inovação da abordagem bakhtiniana da linguagem. O que faz a abordagem bakhtiniana da linguagem ser diferente, né, das outras? E aqui eu estou falando bakhtiniana porque o Bakhtin é aquele dos autores do círculo que mais produziu, também porque ele teve uma vida mais longa e porque na tradição aqui no Brasil nós acabamos entendendo, pelo menos inicialmente, que muitos dos textos que são do Valachinov ou até do Medvedev eram do Bakhtin. Então todo mundo fala da abordagem bakhtiniana. Bom, e nessa abordagem bakhtiniana, a gente vai ter como fundamento do entendimento da linguagem a questão da interação verbal. Mas olha, é meio óbvio que as pessoas interagem pela linguagem, então isso não seria um grande diferencial. Mas sim, seria um grande diferencial. Por quê? Porque em outras áreas da linguística, essa interação verbal ela é desconsiderada ou muito pouco considerada. E eu vou dar exemplos para vocês. Quando dentro da linguística, não precisa ser um estudo de gramática normativa, mas quando dentro da linguística se fazem algumas pesquisas que focalizam aspectos gramaticais como fonéticos, morfológicos, sintáticos, muitas vezes a questão da interação verbal ela é deixada de lado, ela é desconsiderada. Então, por exemplo, eu faço um estudo fonético, observo lá a determinada produção de um som, contextos em que esse som aparece, tento, por exemplo, descrever um determinado som de R, um R retroflexo, enfim. Mas o contexto da produção desse som muitas vezes é ignorado. Eu posso até descrever que ele é mais presente em uma determinada área do país, por exemplo. O R retroflexo é comum no interior do estado de São Paulo. Mas isso não é considerar interação verbal. Porque considerar interação verbal é pensar quem são os sujeitos que falam para quais outros sujeitos e com quais objetivos comunicacionais. Essa questão do fato de que eu interajo pela linguagem está muito distante desse tipo de estudo. Não quer dizer que esse estudo não possa ser feito, mas não é essa a abordagem bakhtiniana. Também, quando eu analiso questões morfológicas, formação de palavras, derivações, modos morfológicos de conjugação verbal ou de conjugação nominal, marcação de plural, por exemplo, muitos desses estudos pegam os dados linguísticos, pegam as formas linguísticas, as formas da língua, o modo como as pessoas falam, descrevem, mas não olham, de fato, quem são os sujeitos que falam, para quem esses sujeitos falam e com quais objetivos. Ou seja, não estão olhando a linguagem na interação entre os sujeitos. Então, não é uma abordagem bakhtiniana. Assim também eu posso fazer análises de questões sintáticas sem olhar para a abordagem bakhtiniana, sem olhar para a questão da interação. Então, eu, por exemplo, observo questões sintáticas, observo um determinado item lexical, que, por exemplo, em quais construções sintáticas ele está presente, descrevo essas construções sintáticas, mas a questão da interação verbal, do quando essas pessoas usam, quem são os sujeitos que usam, para quem eles se dirigem, com quais objetivos comunicacionais, está longe dessa pesquisa. Então, não é uma abordagem bakhtiniana da linguagem. Então, o fundamento, quando você for pensar, né, o que é a linguagem para o círculo, a linguagem para o círculo de Bakhtin é a interação verbal. O fato de que as pessoas interagem por meio da linguagem verbal. Bom, vamos continuar. Então, aqui você já tem uma noção muito boa inicial do que é a linguagem para o círculo.
Vamos continuar. Bom, ainda aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem, a gente vai encontrar outra expressão, não só interação verbal, mas também interação discursiva. Essas duas expressões aparecem. E existem alguns estudiosos, alguns bakhtinianos, que estudam a obra do Círculo, que entendem haver uma diferença. Entendem que quando a gente fala em interação verbal, a gente está pensando só na interação por meio de palavras, na oralidade e na escrita. Enquanto, quando eu uso a expressão interação discursiva, eu estou pensando em outros meios semióticos, em outros meios de fazer sentido, em outros meios de comunicação, como, além das palavras, os gestos, os sons desacompanhados de palavras, por exemplo, uma melodia de música, uma música instrumental, e as imagens. Então, a interação discursiva, ela seria mais abrangente do que a interação verbal. As duas expressões aparecem em diferentes momentos de marxismo e filosofia da linguagem. As duas estão corretas. Você só precisa saber que quando eu falo interação discursiva, eu estou pensando algo mais amplo do que a própria interação verbal. De fato, se nós pensarmos na oralidade, nós vamos pensar que as pessoas não interagem só por meio de palavras, mas por meio de gestos, por meio de expressões faciais. Então existe sim ali naquele contexto um acompanhamento, né, das palavras por outros meios de fazer sentido. Então, nesse sentido, nós teríamos uma interação discursiva. Apenas a título aqui de informação, porque às vezes você está vendo esse vídeo procurando aí caminhos para sua pesquisa, né, para o seu desenvolvimento no mundo bakhtiniano, eu vou fazer referência à professora Luciane de Paula, da Unesp, que trabalha com a interação discursiva, buscando levar essa reflexão do círculo para análise de outras semioses, né, dentro daquilo que ela vem chamando de verbo-voco-visualidade, olhando as questões verbais, as palavras, né, aquilo que é mais comum que nós analisemos na linguística, mas também questões vocais, dos sons e da visualidade. Então, nós temos isso. A linguagem para o círculo é a interação verbal, que muitas vezes, na verdade, se configura como uma interação discursiva. Então, esse é um ponto importante. O que é a linguagem para o círculo? É interação verbal. Não é analisar a linguagem descontextualizada dessa interação entre os sujeitos que utilizam a linguagem. Você já tem um primeiro ponto. Vamos seguir um ponto, ir um pouco além agora, caminhando nesse conhecimento que nós estamos construindo a respeito dessa abordagem bakhtiniana. Bom, o fato é que a interação verbal ou a interação discursiva, ela se realiza por meio de gêneros discursivos. Essa discussão, também, só para pontuar, ela está presente em Estética da Criação Verbal, que é esse texto aqui, né, com essa capinha marronzinha. Então, nesse Estética da Criação Verbal, você tem vários textos do Bakhtin, entre os quais o texto Gêneros do Discurso, em que ele fala a respeito dos gêneros do discurso. A minha edição, deixa eu mostrar aqui para vocês, é uma edição anterior, né? Porque a minha edição é de 2003, aquela capa é mais atual, certo? Mas aqui, ó, é a Estética da Criação Verbal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar Estética da Criação Verbal. E atualmente a gente tem essa nova tradução. As duas traduções são do Paulo Bezerra. Anteriormente a essa nós tínhamos ainda outra, né, que é uma outra capa ainda, que era do francês. Essa aqui já é do russo, essa aqui também é do russo, ambas do Paulo Bezerra. Então, seja aqui no livro que tem por título Os Gêneros do Discurso, seja no livro Estética da Criação Verbal, você vai encontrar o texto Os Gêneros do Discurso. Bom, então, o que é essa interação por meio, essa interação verbal, essa interação discursiva por meio dos gêneros do discurso? O que nós temos que pensar é o seguinte: toda vez que nós falamos, toda vez que nós escrevemos, ou seja, toda vez que nós interagimos verbalmente, nós interagimos verbalmente por meio de um gênero do discurso. Não existe a fala em abstrato, não existe a escrita em abstrato, existe a fala, existe a escrita concretizados em gêneros discursivos. Por exemplo, essa minha fala hoje, que
nos leva a uma interação, porque nós não precisamos estar concomitantes à produção do enunciado para que nós possamos interagir com eles. Então, se você está assistindo um vídeo, você está interagindo com o vídeo, é um vídeo do YouTube. Eu poderia estar fazendo essa fala de um outro modo, em uma palestra. É um outro gênero. Eu poderia estar fazendo essa fala em uma sala de aula. É uma aula, é um outro gênero. Eu poderia pegar o que eu estou trazendo aqui e fazer um artigo científico. É um outro gênero. Eu poderia fazer uma postagem no Facebook. É um outro gênero. O fato é, toda vez que nós interagimos verbalmente, ou seja, nós utilizamos a linguagem para nos colocarmos em relação com o outro, nós empregamos a linguagem nos utilizando de um determinado gênero discursivo. Então aqui você já tem 2 pontos fundamentais da abordagem bakhtiniana da linguagem. 1, a linguagem é uma interação discursiva. E 2, essa interação discursiva é realizada por meio de um gênero do discurso. Aqui a gente vai dar mais um passo, né, para, digamos assim, fechar de uma maneira geral aquilo que é o básico da abordagem bakhtiniana da linguagem. Então vamos lá para o próximo slide. Além disso, essa interação verbal, ou interação discursiva, ela se realiza por meio de gêneros discursivos que são constituídos por relações dialógicas. A questão das relações dialógicas, ela está presente em vários textos do círculo. Ela está presente aqui nos gêneros do discurso, ela está presente, e ela também está presente aqui em Problemas da Poética de Dostoiévski. Tudo bem? Bom, e aqui, né, do lado eu coloquei então a imagem do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. O que quer dizer relações dialógicas? O que quer dizer dialogismo? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, depois você pode consultar. Eu vou deixar aqui na playlist. Inclusive, tem uma playlist só a respeito de gêneros, tem uma playlist só a respeito de marxismo e filosofia da linguagem, enfim. Se você quiser se aprofundar, tem vários vídeos aqui no canal para isso. Mas vamos lá. O que são as relações dialógicas? Gente, vamos pensar aqui no nosso exemplo, no nosso vídeo, tá bom? Então, nós estamos interagindo verbalmente por meio de um gênero discursivo específico, que é um vídeo do YouTube. Por meio desse gênero, veja, quando eu falo, eu retomo vozes anteriores. É como se eu dialogasse com vozes anteriores. Eu já retomei vários textos do Círculo. Eu falei do Estética da Criação Verbal, eu falei do Problemas da Poética de Dostoiévski, eu falei de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então eu retomei vozes anteriores do Bakhtin, do Balashinov. Mas eu também, mesmo que isso de repente não tenha ficado claro, eu estou retomando vozes minhas, de aulas que eu mesmo ministrei, e de modos com os quais eu vi que, ou pelo menos entendi, que era mais fácil de explicar esses conceitos do círculo. Então, mesmo que eu não fique marcando para o meu interlocutor, mesmo que eu não fique marcando para você, que nesse momento é meu interlocutor, que eu estou realizando relações dialógicas, eu estou. Porque eu estou retomando vozes anteriores, alheias ou próprias. Bom, essas vozes alheias ou próprias são atualizadas nesse enunciado presente, que é esse vídeo, e elas podem dialogar com vozes futuras. Como assim dialogar com vozes futuras? Elas vão dialogar com a sua consciência, com o seu pensamento, com a sua compreensão quando você estiver vendo esse vídeo. Porque você vai ver esse vídeo dentro da sua cabeça, você vai ficar pensando, estou entendendo, não estou entendendo, isso tem a ver com aquilo que eu já vi. Então você está dialogando, na metáfora do diálogo do Bakhtin, diálogo em sentido amplo, você está respondendo a esse vídeo. E você pode responder esse vídeo aí dentro da sua consciência sem verbalizar, mas você pode verbalizar. Você pode pegar e falar para uma pessoa, eu vi num vídeo tal, que fala isso, que fala aquilo. Ou seja, você está dialogando com esse vídeo. Você pode usar informações desse vídeo para fazer uma prova na sua graduação, na sua pós-graduação, para pensar um projeto de pesquisa, para escrever algo lá no processo seletivo do seu mestrado, do seu doutorado, numa prova de concurso de diferentes níveis. Ou seja, esse enunciado de hoje, que recupera vozes anteriores, passadas, alheias do Bakhtin, do Balashinov, e próprias minhas, é atualizado no meu enunciado presente
e se volta a respostas futuras, num diálogo futuro, que você vai tecer com essas vozes, tudo bem? E com a minha voz atual. Então, existe, como ele vai dizer, elos de ligação entre diferentes vozes, entre diferentes textos, entre diferentes falas, entre diferentes enunciados. Então vamos retomar para sintetizar e depois eu só vou mostrar algumas ilustrações para que isso fique mais claro. O que é uma abordagem bakhtiniana da linguagem? Uma abordagem bakhtiniana da linguagem é aquela que considera a interação verbal ou a interação discursiva, que coloca sujeitos em comunicação, em interação. Essa interação sempre é realizada por meio de um gênero específico, mesmo quando eu não sei que gênero é esse. Mesmo quando eu vou lá e peço para a atendente da padaria um pão e não tem nome ainda esse gênero, isso é um gênero, porque eu falo com a atendente da padaria de um modo diferente daquele que eu dou aula, de um modo diferente com aquele que eu converso com os meus familiares. Então, os gêneros da oralidade, mesmo que às vezes eles não sejam nomeados, eles são gêneros diferentes. Então, retomando, eu tenho a interação verbal ou discursiva, por meio da qual os sujeitos interagem pela linguagem, realizando essa linguagem sempre por meio de gêneros discursivos, e esses gêneros discursivos, eles são cheios eles são repletos, eles são constituídos por relações dialógicas, pelo dialogismo, na medida em que eu retomo vozes, sejam alheias, sejam próprias, sejam alheias e próprias, e me volto para respostas futuras, sejam alheias, sejam próprias, sejam alheias ou próprias. Porque o outro pode responder ao meu enunciado no futuro, eu mesmo posso utilizar esse vídeo numa fala futura, né? E eu posso fazer as duas coisas. Eu estou lá utilizando minha fala no momento futuro, mas um aluno que eu estou dando aula, por exemplo, lá na UFSCar, ele responde ao meu vídeo, certo? Então existem esses diálogos entre os textos, entre as falas, entre os enunciados, que são constitutivos da linguagem. Então nós vimos 3 pontos fundamentais da abordagem bakhtiniana da linguagem. 1. A interação verbal ou discursiva. 2. Os gêneros discursivos. E 3. As relações dialógicas. Só para exemplificar um pouco melhor a questão aqui das relações dialógicas, eu trago aqui esse quadro, né, essa ilustração, né, aqui está o número 5, porque ele faz parte aqui de um livro que eu lancei recentemente. Então nós vemos aqui, né, a Ana, que fala ou escreve um texto que é lido, ou a fala Pedro escuta essa fala da Ana, então ele interage com essa fala, ele responde ativamente, na medida em que ele compreende aquilo. A partir do que ele ouviu da Ana, ele pode falar ou escrever um texto que pode ser lido pelo João, ou uma fala que o João vai escutar e o João vai responder, mostrando esses elos. Então, sempre que nós falamos com o outro, nós recuperamos muitas vezes as vozes alheias ou próprias. E a própria Ana, quando ela fez o texto dela, ou a fala dela, ela recuperou fala aqui de outros autores, de outros sujeitos. Mas uma questão que eu estou pontuando nesse vídeo é assim. Então, a Ana está em interação verbal com o Pedro? Sim, mas essa interação verbal dela já veio de interações verbais anteriores, com outros sujeitos. Aí o Pedro, quando ele vai interagir com o João, ele retoma interações verbais que ele teve com a Ana e por consequência, com outros sujeitos com os quais a Ana teve interação, mostrando esses elos da linguagem. Agora veja, então nós estamos vendo a interação discursiva, nós estamos vendo essa questão das relações dialógicas, mas uma coisa muito importante é nós entendermos que essas falas e esses textos são sempre realizados em determinados gêneros discursivos. É o que eu vou mostrar aqui no slide seguinte. Então, aqui nós vemos que, veja, por exemplo, isso é apenas uma exemplificação, mas a Ana, de repente, escreveu um artigo de opinião, a partir do qual o Pedro leu esse artigo de opinião e fez uma postagem no Facebook, a partir do qual o João teceu uma conversa informal com a Márcia. E se nós conseguíssemos recuperar, porque nem sempre nós conseguimos recuperar, mas as relações dialógicas sempre existem, mesmo que nós não consigamos recuperá-las. A Ana, ela fez esse artigo de opinião se baseando numa tese de doutorado da Joana,
em uma música que foi composta pelo Elias, em informações que foram dadas pelo Paulo em uma aula. Então, o que eu estou vendo? As interações verbais, as interações discursivas, elas mostram essas questões das relações dialógicas, do dialogismo constitutivo da linguagem, e eu não posso esquecer que o dialogismo, a interação verbal, ela se mostra, ela se concretiza através de gêneros discursivos. Então, para fechar aí, né, nós vimos, portanto, que para o círculo nós temos como fundamento da linguagem a interação verbal, que é realizada por meio de gêneros discursivos que se constituem por meio de relações dialógicas. Eu acredito que isso mostra aí para você que está assistindo o vídeo uma boa ideia do que é a abordagem bakhtiniana da linguagem. Aqui eu deixo as referências dos textos que foram citados. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até o final. Fico à disposição. Me conta aí nos comentários se você entendeu o que é a abordagem bakhtiniana da linguagem, se você gostaria que eu falasse mais a respeito de algum ponto. Agradeço a atenção de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de me seguir nas demais redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.